Amém. Eu queria hoje falar com vocês a respeito de um episódio que aconteceu essa semana. E eu fiquei muito pensativo com esse episódio. Nós fomos a um evento, né? E nesse episódio a gente... Era um retiro espiritual, onde teoricamente as pessoas se retiram para o Senhor. E eu via dentro daquele retiro pessoas jogando videogame, com jogos que você via que não traziam, não agregava nada na vida de ninguém, ainda com símbolos demoníacos e etc. Né? O outro era o futebol, mas enfim, era um retiro. E quando eu vi um daquelas pessoas, né, um líder, chegando com a camiseta do Batman, fazendo o Coringa rir, rasgando assim com sangue, né? O Batman estava atrás, pegava a cabeça do Coringa e rasgava assim, para sair sangue, né? E eu tenho pensado muito esses dias, vocês têm visto que as mensagens elas estão muito voltadas a isso, né? Eu me pego às vezes falando o nome de Deus em vão, quando acontece uma circunstância, eu digo, meu Deus, né? E a Escritura ela proíbe isso. O nome do Senhor é santo, o Senhor é santo. Então, nós temos que honrar Ele. Se o nosso coração está chamando Ele, é porque aquele momento é para Ele ser honrado, ou para Ele ouvir a nossa oração. E muitas vezes eu me pego assim e eu peço perdão para o Senhor de uma forma automática. E eu queria hoje trazer uma mensagem para vocês, para refletir sobre isso. Refletir algumas coisas. O que é santo sempre será santo. O que é pecado sempre será pecado. Tanto na lei quanto na graça. Seja qual for a dispensação que nós estivermos vivendo, pecado é pecado. Não é porque Jesus pagou o preço por mim que eu vou estar pecando. O que nós precisamos entender é que Deus vai olhar para nós e não vai ver o nosso pecado, Ele vai ver o sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que se eu continuo pecando, eu faço a cruz sem valor. Eu faço anátema. Eu faço maldita. E eu quero começar com um texto que está em Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Evangelho significa boa nova. Pregando a boa nova de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes na boa nova. O arrependimento, ele vem antes de crer. E eu tenho observado que, em regra, as pessoas não se julgam a si mesmas. Elas entram dentro da igreja, creem em Cristo, mas não se arrependem. E esse processo tem que ser o contrário. Eu vou para Cristo porque eu entendo que eu sou um pecador. Eu vou para Cristo porque eu entendo que eu preciso mudar a minha postura, a minha maneira de viver. Eu vou para Cristo porque eu entendo que Ele é o meu Salvador.
Arrependimento ainda é os princípios do Evangelho. Primeiro eu me julgo, primeiro eu me vejo quem eu sou. Primeiro eu identifico que eu sou um pecador. Eu gosto muito daquele texto de Isaías, que Isaías começa a clamar a Deus, e de repente a presença de Deus invade o lugar, e quando a glória de Deus invade aquele lugar, de imediato ele diz: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Essa postura dele, de reconhecer a sua condição, se chama arrependimento. A Bíblia diz que o anjo pega tenaz e purifica os seus lábios. Por quê? Porque foi a área que ele reconheceu. Aquela mulher que era prostituta, que ia ser apedrejada, ela foi perdoada por Jesus, ela foi perdoada, não teve mais acusadores ali, e de repente, você vê Jesus dizendo para ela: vá e não peques mais. Você vê João Batista pregando o caminho, ele veio preparar o caminho para o Cordeiro, e ele começou pregando arrependimento. E ele olhou para aqueles homens fariseus, e ele disse: deis fruto digno de arrependimento. Nós precisamos entender que ainda que eu não esteja vivendo em uma vida total de mudança, que eu esteja num processo, esse processo não pode parar. O arrependimento, ele faz parte da nossa vida. O arrependimento, ele faz parte da nossa vida cotidiana. Se eu aceitei a Cristo, é porque eu entendi que eu preciso dele. Mas as áreas que eu tenho como bichinho de estimação, que eu não quero me arrepender, Cristo não vai te purificar. Há sim uma provisão de Deus. Há sim uma provisão de Deus para trazer arrependimento para a tua vida. Melhor, para trazer cura para a tua vida, santificação, para que Ele te purifique. Sim, há. Mas se você não se arrepender, hoje as pessoas colocam dentro da sua casa coisas que não são de Deus e dizem: ah, mas deixa de ser religioso, deixa de ser bobão. Isso não é mais assim. Eu quero te dizer que há quase 5.000 anos atrás ainda era a mesma coisa, ainda era a mesma conduta. Eu vou citar um exemplo aqui na Escritura. Quando Raquel, esposa de Jacó, saiu da casa do seu pai, ela roubou os deuses do seu pai e levou-o escondido, porque ela queria confiar naqueles deuses. Jacó confiava em Deus, mas a sua esposa carregava os ídolos. Não é diferente. Apesar de você achar que é só uma camiseta, que é só um objeto, que é só um brinquedo, que é só um item, eu quero te dizer que quando eu trago algo para minha casa que é profano, eu estou abrindo uma porta no mundo espiritual. Eu estou abrindo um altar para que deuses estranhos possam movimentar, circular. Aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7:27. Desculpa. As imagens de escultura de seus deuses queimarás do fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que haja nelas, nem os tomará para ti, para que não sejas iludido,
pois é abominação ao Senhor o teu Deus. Deus está dando uma instrução aqui por meio de Moisés. Um povo foi conquistado, e nesse povo tinha imagens feitas de ouro, de prata, de pedras preciosas, de objetos preciosos. E a instrução era: jogue tudo fora. Mas é ouro, não importa. Porque foi consagrado a um Deus estranho. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoada. Diga amaldiçoada. Amaldiçoada. Com ela, de todo a deterás e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. O que é maldito continua sendo maldito. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que a intenção é que detém a habilitação. Sabemos que quando o cara fez um desenho ou qualquer coisa que ela tem uma origem que não é de Deus, ela é do diabo. Porque se Deus não inspirou, foi o Deus desse século. Amém? Abra em Gênesis 31. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na sela do camelo, e se assentava sobre eles. Labão vasculhou a tenda, mas não os achou. Aqui é o texto que eu falei que Raquel estava escondendo os ídolos do seu pai. Aqui é o texto em que Raquel estava trazendo maldição à sua casa. Apocalipse 18. Labão estava procurando, né? Depois dessas coisas fiz descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Diga morada de demônios, guarita de todos os espíritos imundos. Ainda é morada, amém? Esconderijo de toda ave imunda e detestável. Ainda é demônio, amém? Pois todas as nações beberam, diga beberam, do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição é relacionamento, amém? Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com sua abundância, com sua luxúria. Alguém sabe o que é luxúria? Luxúria é quando você começa a buscar o que você não precisa. Quando você começa a buscar o que você não quer. Quando você começa a ter uma vaidade em extremo. E a Babilônia, essa cultura maligna, fez com que os reis da terra bebessem dessa alegria, desse vinho. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, meu povo, para que não sejais participante dos seus pecados. Sai dela, meu povo, para que não incorras nas suas pragas. Haverá uma praga, haverá uma maldição,
Para quem anda nesse nível. Para quem anda buscando essas coisas. Aleluia. Pois os seus pecados se acumularam até o céu. Diga pecado. Pecado. E das suas iniquidades. E Deus se lembrou das suas iniquidades. Aleluia. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado. Retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. Nós não somos salvos por obras. Mas quando nós não estamos andando no caminho do Cordeiro, de fato, elas serão imputadas sobre nós. Amém? Oh, aleluia. Quando ela se glorificou em luxúria, esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como uma rainha, e não sou viúva, jamais verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor, Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai, da grande cidade de Babilônia, cidade forte, numa só hora veio o seu juízo. Haverá um juízo. Amém? Amém. Para aqueles que se arrependeram e creram em Cristo, já houve o juízo. Porque a Bíblia diz que vão ao céu aqueles que creram. Mas é aqueles que foram até o fim, crendo, buscando, cumprindo os seus mandamentos. Porque está em Cristo, Jesus disse: aqueles que ouvem os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Isso me incomoda, porque as pessoas esquecem que santificação sempre será santificação. Sabemos que Cristo, Ele é o que nos reme, Ele é o que nos perdoa. Mas o ato de escravo, o ato de senhorio de Cristo, quando eu digo que Ele é o meu Senhor, é quando eu digo agora que eu vou viver para Ele. Eu vou ser escravo dEle. Vou me tornar agora, fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Mas não. Eu conversava hoje à tarde com o Everton e eu falei para ele, Everton, o problema é que as pessoas querem entrar dentro da igreja e adaptar o cristianismo para a vida delas. Olha, isso eu faço, mas isso eu não faço. E eu quero te dizer que servo do Senhor Deus Altíssimo significa escravo. Quando você diz que Ele é o seu Senhor, você está dizendo: Ele é o meu dono e eu sou escravo dEle. E se eu sou escravo dEle, eu tenho que fazer tudo o que Ele quer. Você tem que entender uma coisa. O diabo, eu conversava com alguém essa semana, e eu falava para essa pessoa: existem duas diferenças entre Deus e o diabo. O diabo te obriga a fazer as coisas. Ele gera sobre você uma opressão, ele te conduz àquela maldição, ele até te engana, ele até incorpora em você, para que você faça algo mal. Deus diz para você: se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Deus não vai te obrigar a fazer as coisas. Quando você diz que Jesus é o teu dono, Ele te marca e envia anjos para guardar a tua vida. Mas o temor ainda continua sendo o princípio da sabedoria. O temor a Deus continua sendo ainda o princípio da sabedoria. Ainda não mudou.
precisamos andar em temor e tremor. O diabo às vezes toca na nossa vida porque nós abrimos portas, porque não tememos a Deus, porque não perguntamos a Deus, porque não ouvimos a voz de Deus, porque queremos agradar a nossa alma, satisfazer com a luxúria da grande Babilônia, dessa cultura caída. Jesus veio e se apresentou como a verdade, o conhecimento dos céus. O Espírito Santo veio e se apresentou como a verdade, o conhecimento dos céus. O homem pecou e foi-lhe aberto o conhecimento que não é de Deus. Você será conhecedor do bem e do mal. Porque agora você tem uma escolha. Ou melhor, duas. Ou o bem ou o mal. Antes ele estava no coração de Deus, no jardim de Deus, no lugar de prazer de Deus. Deus o cercava e o guardava. Se nós escolhermos o bem, vamos andar neste lugar. Não podemos esquecer o processo. O processo ainda existe. Porém, a pureza do meu coração de querer agradar o Senhor tem que ser uma primazia. Eu honro quem me honra. Não queremos mais honrar o Senhor com as nossas vestes. Não queremos honrar o Senhor mais com os nossos lábios. Não queremos honrar o Senhor mais com a nossa vida. Não queremos honrar o Senhor mais com o nosso trabalho. Não queremos honrar o Senhor mais com nossa devoção. Tratamos o Senhor como se fosse uma coisa. Um momento, um domingo, um culto. E não é. Ele ainda é o Rei da Glória. Ele ainda é merecedor de toda a tua devoção. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, faça ao contrário esse raciocínio. Quando você não tiver mais pensamentos que te atrapalham a buscar ao Senhor, quando você for totalmente humilhado diante do Senhor, quando a tua razão não te impedir de entrar no Senhor, quando a tua força não te impedir de se entregar ao Senhor, aí então você verá e conseguirá enxergar, a tua mente se clareará e você vai depender do Senhor. O problema é que achamos que isso é um extremo esforço. Começa-se com esforço, mas quando temos uma diária, uma vida, uma rotina com Deus, isso se transforma no que eu acabei de falar: rotina, caminho, hábito. Mas não, preferimos alimentar o nosso coração com o que os olhos veem. Cuidado, Eva olhou e achou que era bom. Teus olhos te enganam, teu coração te engana, mas o Espírito de Deus te conduz. Se você não andar em temor ao Senhor, talvez você nunca perceba. Mas o que acontece? Passamos mais tempo pensando em nossa vida, nossos sonhos. Sabe qual é o problema? Às vezes cuidamos mais de um filho e esquecemos que se você morrer, ele fica. E tu vai eu não sei para onde. Pensamos mais num trabalho e esquecemos, se você morrer o trabalho fica e tu vai para onde? Pensamos mais em um projeto e esquecemos, se você morrer o projeto fica e você vai para onde? A vida é um suspiro, a vida é um sopro, a vida é um tempo, a vida é uma lacuna. Para uns um tempo maior, para outros pode ser muito rápido. E eu não estou aqui para fazer você pensar e ter medo disso.
Isso é um fato, é uma realidade. As pessoas dizem, Jesus está demorando a vir. Depende. Se eu morrer hoje, Jesus vem para mim hoje. Não esqueça disso. Sim, vivemos neste mundo, sim. Mas não somos mais deste mundo. Isso ainda é uma verdade. Isso ainda é o caminho de Deus. Se não largarmos tudo por amor a Ele, quero te dizer, ainda há fermento e a massa vai levedar, vai estragar. Aonde há fermento estraga, incha, mas não tem substância. Se a árvore não tem raiz, vem o vento e derruba. Vem a tribulação e derruba. Vem a perseguição e derruba. Vem a tentação e derruba. Porque não tem raiz. Se alimente de Cristo. Se alimente da Escritura. Se alimente do Senhor. Busque o Senhor. Há tempo e há fora de tempo. O problema é, eu não sou pastor, por isso que eu não prego. Coitado de você. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se você não prega, se você não fala, é porque o seu coração não vive uma boa nova. Às vezes estamos mais preocupados com o que nós temos do que o que o Senhor fez por nós. O que Deus fez por nós é eterno. Tudo aqui é passageiro. Eu ainda sou do tempo que as pessoas diziam, cara, isso é caretice, isso não rola, não é bem assim. Mas é bem assim. Você precisa escolher. Ou você vai viver a imagem deste mundo, ou você vai viver como alguém. Porque eu quero te dizer, o problema não é o que você parece, mas é o que você produz. Se você produz, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, se você produz uma água suja, cuidado. Porque a água suja também tem água, mas tem sujeira. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Água suja também tem sujeira, mas ela também tem água. Se a água não for límpida, lavada por Cristo, lavada pelo Cordeiro, não adianta de nada. Tem que ser lavada, tem que ser límpida. Você precisa beber da água do céu. Você precisa beber daquilo que Deus está produzindo para você. Precisamos entender que o livro de Ezequiel, quando ele fala que existe águas mais profundas, existe um lugar em Deus onde você perde o controle. Mas eu quero te dizer que o ato de entrar no rio e caminhar para o meio é teu ainda. O Senhor não vai te puxar, o Senhor não vai te obrigar. Ele diz, vem, vem minha noiva, vem minha noiva. As obras dos santos são as vestes dos santos. Como estão as tuas vestes? Como estão as tuas vestes? Não podemos esquecer que se eu produzo só pecado, é porque eu ainda sou escravo do pecado. E do pecado ele me libertou. Eu queria que você refletisse nisso. O que os seus olhos estão vendo? Os seus olhos são a janela da tua alma. Eles estão se alimentando do Senhor, ou de filmes, pornografia, aderentes para comprar, coisas, desejos e desejos e desejos. Quantas almas você ganhou para o Senhor esse ano? Quantas almas você trouxe para o culto? Quantas almas você realmente investiu? Quantas almas você fez a diferença por essa vida? Não pense você que Deus vai chegar e falar assim, o que você conquistou? Casas? Carros? Não pense você. Não vai ser isso. Ele vai chegar e perguntar,
te dei um talento, o que fizeste com ele? Espero eu que ele diga, servo bom e fiel. Um homem, apóstolo Paulo, pregou para muitos gentios. E ele queria pregar para toda a terra. Consegue entender? Mas não, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Não é a hora, o que vai pensar de mim? Esses são pensamentos que vêm à mente. Por quê? Porque ainda estamos muito preocupados com a nossa vida, com os nossos dias, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Às vezes convidamos pessoas para cultos, encontros, avivamentos, e elas dizem, eu não posso, porque eu tenho um culto, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma coisa. E estamos vivendo o nosso mundinho. Essa semana nós perdemos Reinhard Bonnke, um avivalista. Um homem que sozinho, em um culto, juntou mais de 1 milhão de pessoas. Conseguem entender? Mas esse homem tinha propósito. Deus um dia disse para ele, Reinhard Bonnke, te darei $1 milhão. E ele imediatamente disse ao Senhor, Senhor, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas. Talvez, se Deus perguntasse, se Deus te propôsse isso, você aceitaria $1 milhão. Porque o seu coração está atrás disso. Do que o seu coração está atrás? O que é a sua vida? A Bíblia diz que o que passar de comer e beber é pecado. A Bíblia ainda é a mesma. Mas esse evangelho não é mais pregado. Não, irmão, isso espanta as pessoas. Não tem problema. Jesus também espantava as pessoas. Jesus falou, comei e bebei da minha carne. Alguns saíram fora, disseram, esse discurso é duro demais para mim. Ele olhou para os discípulos e ele não fez chaninha, ele não fez carinho, ele não agradou eles, ele só olhou e disse, e vocês? E vocês? Também é duro? Querem ir também? E os discípulos não olharam para Jesus e disseram, não, Senhor, aqui tem carro, aqui tem casa, aqui tem futuro, aqui tem projeto. Eles disseram, não, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Este ainda é o alimento, é o que sai da boca de Deus. Este ainda é o nosso propósito, ser conduzido pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor, viver para Ele, morrer para Ele. Ainda não mudou. Precisamos entender isso. A mensagem é a mesma, o caminho é o mesmo. Agora, alguns querem largar a cruz, alguns querem largar o preço. Seguir ao Senhor existe um preço. O preço da morte, o preço de largar, o preço de abandonar. Mas somos tão apegados, como a mulher de Ló, olhou para trás. Ela estava sendo salva, mas o mundo a fascinava. O que te fascina? O que te fascina? Eu quero te dizer, e eu já falei isso em uma outra oportunidade, se você seguir ao Senhor, dubiando em 2 caminhos, você é tolo, você é tola, porque pode chegar naquele dia, e Ele te disser, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou você se joga mesmo. E em momento algum eu estou dizendo que você não pode ter um trabalho, você não pode ter uma família, que você não pode. Eu estou dizendo que o Senhor
ainda tem que ser a tua primícia. Que o Senhor ainda tem que ser a tua prioridade. Eu ouvi essa semana um testemunho. Que o pastor estava no seu trabalho, como trabalhador. E o seu chefe pediu para ele mentir. E ele disse, eu não vou mentir. E o seu chefe ficou muito irritado com ele, atendeu o telefone, xingou ele. Quando ele passou aquela situação, voltou para ele e disse, cara, eu vou te demitir. E ele disse, tudo bem. Por justa causa. Ele falou, tudo bem. Contanto que você escreva que me demitiu por justa causa porque eu não menti. De repente o chefe dele caiu em si. E olhou para ele e falou, quer dizer que você sempre vai agir assim? Ele falou sim. Em qualquer situação, eu vou falar a verdade. E o chefe dele repensou. E ele descobriu que tinha alguém que ele podia confiar. Mas eu quero dizer para você, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego na Caixa Seguros. E eu buscava uma oportunidade de Deus. Naquele dia, naquela semana eu tinha ido em Goiânia, num culto. E Deus usou uma profeta e disse, abrirei a porta para ti, filho. Eu estava desempregado, pagava aluguel. Não sabia como é que eu ia pagar as minhas contas. E lá Deus usou aquela mulher, eu fiquei do lado de fora naquele dia no culto. E eu disse, Deus, a pessoa que veio pregar aqui, veio trazer algo de ti. Eu levantei a mão e disse, eu não vou pedir nada para mim hoje. Usa ela, Senhor. Usa ela, Senhor. Usa ela, Senhor. E quando eu comecei a pensar nos princípios de Deus, nos projetos de Deus, no que Deus estava fazendo, Deus cuidou de mim. Enquanto eu estava orando para que Deus se movesse lá dentro pelas pessoas, a mulher que era a pastora daquele lugar, estava lá atrás, eu não sabia, eu não conhecia, veio, botou a mão em mim e disse, homem, abrirei a porta para ti essa semana. A porta que tu está me pedindo. Naquele dia, saindo de lá naquela semana, eu recebi 2 ligações. Uma pela manhã, tinha uma oportunidade de emprego. O meu pai passou mal no momento da entrevista enquanto eu estava indo para lá. Eu tive que fazer uma escolha. Eu preferi confiar em Deus. Eu disse, pai, Deus, tu não disseste que ia levar meu pai, então ele não vai morrer. Fui fazer a entrevista, não passei, não entendi. À tarde eu fui fazer a outra entrevista. E eu passei. Na hora que eu estava indo embora da entrevista, o gerente olhou para mim e falou, você é evangélico? Eu disse sim. E ele fez uma cara muito estranha. E eu entrei no elevador, injuriado, indignado. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, só me faltava isso. Agora eu vou perder o emprego, porque eu te sirvo. Mas eu não te neguei, Senhor. Eu não blasfemei o teu nome. Ainda que eu fique desempregado. Aquele homem me contratou. Eu não sei se foi porque eu era evangélico. Eu não sei se porque eu não menti. Eu não sei se as minhas atitudes denunciavam a minha conduta, a minha vida. Mas ele perguntou isso para mim. Há risco de perder uma oportunidade. Eu fiz essa escolha. Louvado seja Deus. Porque como diz Jó, Deus deu e Deus tomou. Jó disse, ainda que eu morra, não negarei. Às vezes negamos muito fácil o que nós acreditamos, o que nós cremos. Porque a nossa alma está tão alimentada de coisas que não são Deus, de coisas que não são instrução de Deus, e não conseguimos identificar os princípios do Senhor. O que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. E isso sempre vai ser. Faça da tua vida um santuário. Faça da tua casa um santuário. Faça da tua vida um altar.
Faça da tua vida um lugar de separação para o Senhor. Não esqueça, nós ainda somos o culto racional a Deus. Sacrifício vivo. Não mudou. Aqueles homens temiam ao Senhor. Aqueles homens esperavam no Senhor. Eu ia ler aqui o texto do Lázaro, né, o mendigo, o rico e o Lázaro. Um deles comeu o melhor dessa terra, desfrutou do melhor dessa terra. O outro comia de migalhas, mas tinha uma vida íntegra e reta. No final, aquele rico pede para o seu senhor voltar para contar, convencer, pregar para a sua parentela. E o Senhor diz para ele: se eles não crerem nos profetas, se eles não crerem em Moisés, não tem quem o faça crer. Porque tudo aquilo foi inspirado no Senhor. A tua vida tem que ser inspirada no Senhor. A tua vida tem que ser uma inspiração de Deus, uma carta viva. Você precisa ser o embaixador de Deus. Você precisa chegar no lugar e levar a presença de Deus, levar a cultura do reino, o evangelho do reino, o governo de Deus. E ele está dentro de você, o Espírito Santo. Agora, você não pode andar nessa terra com ele apagado. Davi entendeu. Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Provavelmente ele não se retira, porque a Bíblia diz que ele é a garantia de que nós seríamos salvos. Ele vai lutar por você até o último dia da tua vida. E Jesus disse: é melhor que você entre sem o olho, sem o braço, mas entre. Porque o que é dessa terra é passageiro. Este corpo é passageiro. Mas não precisa ser assim. Se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra. E não ache você que o melhor dessa terra, como eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, são carros, casas. Isso é bom também, mas não é o melhor. Não é o melhor. Isso é produção do homem. O melhor dessa terra ainda é comer daquilo que sai da boca de Deus. O melhor dessa terra ainda é comer e beber o sangue de Cristo. O melhor dessa terra ainda é viver para Ele, fazer para Ele. Tudo que nós fazemos na nossa vida pode ser espiritual quando nós fizermos para o Senhor. Não podemos, ora, fazer para mim, ora para o Senhor. Não podemos viver como se o Senhor não existisse, como se o Senhor não se importasse. Pior do que isso, Ele se importa, porque Ele morreu por gente ruim e Ele morreu por gente boa. Nós não podemos viver como se nós não importássemos. Nós não podemos viver como se a cruz não fosse nada, como se Cristo não tivesse feito nada, como se Deus não tivesse feito nada, como se Ele não tivesse nos amado primeiro. Precisamos estar olhando para Ele, porque Ele ainda é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. E precisamos comer do melhor dessa terra, nele. Há um lugar de descanso para nós, para a nossa alma. Há um lugar de segurança para a nossa alma. Mas não ache você que você não vai ser lapidado. A Bíblia diz que ferro se afia com ferro. É sim, o homem vai te afiar. O homem vai te lapidar. A situação que vai passar na tua vida é para lapidar o teu caráter, lapidar quem você é. Por quê? Ferro se afia com ferro. E Jesus disse
esteja enxertado em mim, e eu vou podar vocês para que vocês dêem mais frutos. Precisamos dar frutos. Vamos ser podados pelo Senhor, porque nós somos o jardim do Senhor. Mas Ele cuida de nós, Ele rega a gente. E é dessa água que nós temos que viver. É essa raiz que tem que ser profunda em Deus. Porque o dia mau vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo. E quando ele vier, você vai descobrir se você tem raiz. Quando o problema vier, você vai descobrir se a tua raiz está nele ou está em você. Aqueles homens disseram, como Pedro, não me mate nem como o meu Senhor morreu. Ele entendia o quanto Jesus era digno de honra e de glória, que ele não queria morrer nem igual a ele. O mesmo que disse que ia morrer e negou a Cristo. Agora queria morrer, mas não igual. João Batista, em prol de um propósito, em prol do que era certo, questionou a atitude de um rei, de um senhor, de um governador, porque aquele homem estava pegando uma mulher que não era dele para se casar como sua. E ele dizia, é pecado, é errado, é pecado, é errado. E a voz do povo ouvia. E aquela mulher tinha raiva da atitude de João Batista. E ela pediu a cabeça de João Batista. E ele morreu pela verdade que ele acreditava. Ele morreu defendendo o que era certo. Essa é a morte que nós precisamos viver. Fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Não viver para os deleites dessa terra. As nossas orações não são ouvidas porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios deleites. Essa oração, Ele não ouve. Está na Escritura. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que fazem segundo o seu propósito. O propósito ainda é dele. O jeito ainda é dele. O tempo ainda é dele. A maneira ainda é dele. Se você ousar andar neste caminho, Ele vai cuidar de você. Se você ousar crer nele, Ele vai cuidar de você. Se você ousar temer ao Senhor. José correu daquela mulher. Ele correu. Ele não ficou lá tentando aguentar. Eu ouvi um testemunho de um homem que se prostituía por meio de pornografia, que ele olhava pornografia, que ele quebrava os computadores. Mas o computador não tinha culpa, sim, mas ele não tinha controle. Houveram homens que cortaram o pinto por causa disso. É bizarro, mas é verdade. Não precisa chegar a esse estado. Porém, precisamos entender que existe um processo, mas também Deus está olhando o teu esforço para isso. O teu arrependimento para isso, a tua luta para isso. Isaías chegou na presença de Deus e disse, sou um homem de lábios impuros. A maioria dos homens que foram chamados pelo Senhor não se sentiram dignos. E Deus exaltou eles. Porque a Bíblia diz que Ele exalta o humilde e abate o soberbo. A humildade está em você confiar no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso perdão. Ele é a nossa remissão. É tudo para Ele e por Ele. Ainda é assim. E sempre será assim. Porque Ele é a fonte. Em Apocalipse diz que no meio da cidade celestial estão as duas luzes. Os dois senhores. Cristo e Deus.
Ele é ainda a nossa luz. É Ele que vai iluminar lá com a sua glória. E Ele precisa iluminar a tua vida, governar a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Dá pausa aí. Pai, muito obrigado, Senhor.